Olá, começa agora mais um Educação de A a Z. E nesta semana um vídeo especial, porque hoje é Dia da Criança. E para celebrarmos o Dia da Criança, a gente vai fazer uma associação com a última pergunta da campanha A Educação Precisa de Respostas. Por isso, a pergunta é: por que é importante que os pais participem da vida escolar dos filhos? E para conversar conosco sobre isso, está aqui a psicóloga Marília Reginato. Gabriel, tudo bem, Marília? Tudo bem, já. A Marília, que também é doutoranda da URGS, né? Conta pra gente um pouquinho desse teu doutorado, até para as pessoas entenderem o porquê da tua participação nesse programa de hoje. Então, eu faço doutorado em psicologia na URGS, né? E o enfoque do doutorado é em desenvolvimento infantil. E a gente tem um relacionamento bem estreito, então, com a educação infantil, né? A criança se desenvolvendo nesse contexto. E a relação, então, da família com a educação infantil, com as escolas, né, com a creche, enfim. E por que, então, é importante que os pais participem da vida escolar dos filhos? Que diferença isso faz efetivamente no desenvolvimento da criança, que, enfim, está começando uma vida escolar, né? Desde muito cedo, hoje, as crianças estão inseridas no mundo escolar, né? E a família, como principal responsável pelas crianças, faz essa iniciação na criança com a escola, né? Então, desde casa, a família vai falando sobre a escola, falando da importância disso. E para muitas famílias, o estudar é uma meta para a criança, né? Que o estudo vai levar a criança a ter, no futuro, uma boa vida, um bom emprego, né? Então isso está muito permeado na família. Sim, está associado ao futuro mesmo. Ao futuro da criança, né? Mas também tem o contrário, né? A gente estava falando da questão dos pais que imaginam um futuro melhor para os filhos e com isso procuram a educação, mas tem também alguns pais que veem a creche, principalmente, como só um lugar para deixar o filho enquanto eu trabalho. Tu percebe isso também? Como é que tu vê essa relação dos pais que, na verdade, não dão tanta importância para a educação, veem mais como uma maneira de não se preocupar com o filho naquele momento? Tu acha que isso existe também? Como a criança tem ido desde muito cedo para a escola, essa questão do cuidado, ela também é muito importante, né? Claro que os pais e as mães, por conta da entrada, principalmente da mulher no mercado de trabalho, estão precisando muito de outros para cuidar dos seus filhos e educarem, claro, que o cuidado está dentro da educação e a educação está dentro do próprio cuidado. Mas, infelizmente, assim, as famílias têm terceirizado demais a educação e o cuidado dos filhos. E a escola entra nessa questão da terceirização, né? Então, os pais acabam contratando um serviço e agindo muitas vezes como fiscalizadores desse serviço. Querem saber se está tudo bem, o que não está, e deu. Né? E deixam seu filho lá e não acabam se envolvendo. Não se integram com aquilo. O que a gente acredita que os pais poderiam fazer, então, para não dissociar, né, a escola como um terceiro que cuida, tu larga o teu filho, de tardinha tu busca e deu, né? Desde o início, a ideia é que os pais possam entender quais são os valores da escola, o que essa escola prioriza na educação dos filhos, né, e o que eles mesmos valorizam. Né? Então, aí buscar uma escola que entre em consenso entre o que eles pensam e o que a escola pensa sobre a infância. Esse é um primeiro passo, que as famílias possam parar para pensar e ter uma escolha consciente da escola. Né? Nem todos têm essa possibilidade da escolha. Na verdade, na maioria das vezes é o que está mais perto de casa, né? O que é mais fácil para locomoção. Isso. Esses são critérios importantes também. A proximidade, o valor da escola para pagar no final do mês. Sim. Mas esses critérios devem estar aliados às expectativas dos pais. Né? Mas mesmo assim, tem pessoas que, por uma decisão do município, talvez, colocam o filho na escola que o governo decide, que geralmente é por proximidade. Nem por isso os pais devem se abster,
né, dessa busca dos valores da escola, do que a escola pensa, o que é a infância e o que eles gostariam para os filhos deles, né? E de poder ir até a escola, poder conversar com a direção, negociar, né? Entender por que a escola é do jeito que é e não é do jeito que eles gostariam que fosse, né? Então, nessa negociação, a família contribui para a escola vai contribuir para a família entender o que é esse contexto, né? Sim, isso faz toda a diferença em todo o desenvolvimento da criança dentro da escola, né? Porque, Isso. na verdade, se o pai compreende o motivo pelo qual o filho está estudando numa determinada escola e tem isso muito presente, esse conceito, faz muita diferença até para a maneira como essa criança vai aprender, né? Isso. O que o pai e a mãe passam, né, e a família como um todo passa para essa criança em relação à escola é muito do entendimento total que a criança vai ter em relação a isso, né? Então, se quando a criança com 2 anos, pequenininha, chega em casa, né, da escola e há um espaço, há um tempo para poder falar sobre isso, perguntar como é que foi o dia na escola, como que é a relação com a professora, como que é a relação com os próprios colegas, né? Mais tarde tem a questão dos temas, né, do envolvimento maior nessa questão didática dos pais. Mas antes, na educação infantil, é importante que os pais e as mães dediquem um tempo para isso, para que a criança entenda que o pai e a mãe se preocupam com a escola, entendam que a escola é um contexto em que vai ter uma grande importância, e tem no presente, vai ter no futuro para essa criança, né? Então, é importante que os pais e as mães tenham cuidado na sua percepção e na prática, né? Que seja coerente o que eles pensam, o que eles fazem em relação à escola, né? Não tem muito efeito o pai e a mãe acharem que é importante, mas a criança vê que não tem envolvimento nenhum. Ela precisa sentir que eles consideram isso importante, né? Senão não vai fazer diferença. Agora, Marília, tu tens uma consultoria junto com outras 2 colegas, é isso? Isso. Conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês. A ideia da Zelo, né, nossa consultoria em educação e desenvolvimento infantil, é que para os pais a gente possa auxiliar os pais nessa escolha da creche ou da escola, né, de educação infantil que a criança vai, né, ajudar os pais a se conscientizarem dos seus valores, dos seus critérios e buscar escolas que tenham a ver com isso, né, que tenham uma similaridade, né, e que nesse processo, desde a escolha e da adaptação da criança, os pais se envolvam, né? Para as escolas, a gente trabalha no sentido de promover a qualidade do atendimento da criança na educação infantil. E claro que isso passa pela interação da direção, dos educadores, de investimento e da própria família, de chamar essa família, né, para a escola e também tentar fazer com que a família vá, né, para a escola e atenda os pedidos da escola, né, quando a escola chama. Sabes que eu estava lendo agora há pouco, para uma outra reportagem, mas também, obviamente, sobre educação, estava lendo algumas partes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e um dos artigos, eu não me lembro qual, mas um dos artigos diz que é dever de todos promover a educação para a criança e para o adolescente, né? E ali deixa muito claro, da família, da sociedade em geral, da comunidade, ou seja, não é porque o pai coloca uma criança na escola que ele se exime dessa responsabilidade da educação do filho, né? Isso. Acho que a essência é essa, né, Marília? Isso. Tem um grande embate, né, de quem é o responsável ou o culpado pela educação, né, da criança, né? O culpado por não estar dando certo, quem é que é o responsável por isso? De um lado, a escola dizendo, né, que a educação vem de casa. E a família dizendo, né, que a escola que é responsável por isso. Então, nessa briga, a criança sai muito prejudicada, né? A ideia é que a família e a escola se unam, né? E a comunidade como um todo, e essa campanha está mostrando muito isso, a comunidade também envolvida na educação como um todo para a criança. Claro. Né? E eu acho que é importante dizer também que não é à toa que a escola, que a família coloca essa responsabilidade na escola, né? Que nos últimos tempos a gente tem desenvolvido um grande corpo técnico em relação à educação, né? O saber está lá com a professora e não comigo,
né? A gente acredita que a família é capaz, sim, de cuidar dos seus filhos, até mesmo para aqueles que não colocam os filhos na escola nos primeiros anos, né? A família tem condições, sim, de cuidar, ela que sabe da sua criança. A escola ajuda, está ali do lado, é complementar, mas a família é a grande especialista na sua criança. Isso é importante. Tá certo, Marília Reginato Gabriel, muito obrigada pela tua participação. A Marília que faz parte da Zelo Consultoria e ela e as colegas, quais são os nomes das colegas? A Gabriela Martins e a Sheila Becker. Elas prepararam um artigo também sobre a qualidade versus quantidade na educação infantil, que é um artigo sobre os investimentos futuros nessa área da educação infantil. Isso tudo você confere no radiogaúcha.com.br/educação AZ. A gente vai ficando por aqui, mas você ainda confere sempre todas as informações da Rádio Gaúcha no @rdgaúcha e também no @GeorgiaPSantos. Até mais!